Bom dia, irmãs e irmãos, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo, é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço paz para todos, Peço sabedoria e competência, para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos aos comunicados. A irmã ou irmão que estiver com dificuldade de abrir na rede social do Facebook o vídeo, por gentileza, no Messenger, por gentileza, entra na minha página que está abrindo, entra na minha história que está abrindo normalmente. Ou se não, receba por e-mail, Meu e-mail é jailsonconsaites@hotmail.com, ou entrar no YouTube, que está todos os vídeos lá. Então, outro comunicado é que a empresa, do filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, estão projeto, do filme das Irmãs Fox, da história de Emanuel, e do Nosso Lar 3 e 4. Então aí vai ter muito assunto para a gente estudar, Então, outra coisa também, que é o seguinte: a narrativa desse filme é desse livro aqui, tá? É do filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, desse livro aqui, a narrativa. Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. Aquele que não foi, vai ao cinema. Aquele que tem vontade de ir, retorne e assista de novo. Vamos ao cinema. E já houve mais de 11 milhões arrecadados de uma semana de apresentação do filme, e que mais de 500 mil de pessoas já assistiram, em uma semana. Então, assistam mais também. Vamos ao cinema. Eu estou na terceira temporada, estudando aqui por esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos. Pergunta e resposta, entre o espírito, entre o médium e seria mais o espírito André Luiz, o espírito Ramatiz, perdão. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Capítulo 16,
não se pode servir a Deus e a mamão. Parábola do mal rico. Item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, e que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve um inferno por sepulcro, né? E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro os tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens e vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa do meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos os procurar, eles farão a penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam nem a Moisés e nem os profetas, não crerão não mais quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas 16, 19, 31. Parábola dos talentos, né? Item 6. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele que, pois, tinha recebido 5 talentos, foi-se embora e negociou com este dinheiro e ganhou mais 5 outros. Aqueles que havia recebido 2, ganhou da mesma forma e ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, o Senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes a conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, e dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros, que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: É bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, e eu vos restabelecerei sobre muitas outras. Entrai o gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar, e dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 nas mãos, e eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai o gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor,
sei que sois um homem duro, e que ceifais onde não haveis semeado, escolheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi o vosso talento na terra. Ele restituiu, e que é o vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau, preguiçoso, sabias que ceifo onde semeei, o que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que o meu retorno eu retirasse com o juro e que era meu. O que se lhe tire, pois o talento que tem, e dei-no a que já tem. E a eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, se lhe trará mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas existentes, ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus 25, 14 e 30. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Item 5. 7. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto da salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir a certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a leitura e não segundo o Espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos e pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, a ostentação que dá, a fascinação que exerce, e o excitante supremo do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram a se tornar insensível e egoísta. E vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daqueles que dele sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito com discernimento. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo e deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir à procura ao longe. Por isso mesmo, as relações do povo a povo se tornam uma necessidade para os tornar mais fácil. É preciso destruir os obstáculos materiais que se separam, tomar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem deve que tirar os materiais, até das estranhas da terra, procurou na ciência os meios de executá-los, mais segura e mais rapidamente. Mas, para realizá-los, foram-lhe precisos recursos. A necessidade fez criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Uma inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, se ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulos, não mais pesquisa, e pois com razão
considerada como um elemento do progresso. Então, vamos aqui entender a parábola do mal rico, né? Aí a parábola do mal rico aqui, ele fala do senhor, né? O senhor rico, que se vestia bem e tal. Entre ele e o Lázaro. Lázaro era aquele pobre, cheio de chagas, cheio de feridas pelo corpo, que não tinha, não se alimentava. O que acontecia naquele tempo, as pessoas botavam às vezes as mesas lá de fora, então, para comer. Então, era o momento que o Lázaro ia lá para comer as migalhas, onde os cachorros lambiam suas feridas e tal, que ele comia, porque esse senhor era tão avarento que ele não dava um prato de comida para o Lázaro, né, para o Lázaro comer. E aí o Lázaro faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, e esse senhor também, o espírito dele faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, e ele lá. O que acontece? No mundo espiritual, ele não é igual aqui no planeta Terra, onde está junto todo mundo, onde está junto vive o criminoso, né? Vive aquele que não é criminoso, vive a prostituta, vive aquele que não é prostituta. Então, está tudo misturado. No mundo espiritual, é uma divisão de grau evolutivo, né? De relação à moral. Então, cada um que tenha, não importa se ele tenha sido um mendigo, uma pessoa paupérrima na vida, se ele conseguiu elevar a sua moral, ele vai para um plano mais elevado. Aquele rico, né, botar assim, um bilionário que só utilizou a avareza, só fez coisa errada, ele vai para um plano mais baixo, mediante a sua moral, o grau da sua moral, né? Então, é nesse contexto. Então, aí há essa separação entre esses planos, tá? O plano de baixo não consegue enxergar o plano de cima, né? E o plano de cima vê, mas não consegue ir lá. Então ele tem que se materializar para ele entrar naquele plano, né? Aí tem que ter uma autorização para ser materializado o que vem de cima para baixo. O de baixo para cima não consegue essa materialização. Então, o que acontece? Esse homem, espírito desse homem rico, ele observou o pai Abraão e o Lázaro. Então pediu para o Lázaro, para Abraão enviar o Lázaro para molhar o dedo na água e passar nele, porque ele estava sofrendo muito, né? Ele estava no umbral, né? E no umbral grosso. E aí, o que acontece? O Abraão falando com ele por pensamento, que ali tinha uma divisória, tinha uma divisão entre eles ali por causa dos planos. Então ele pediu para ir pro Lázaro, o espírito de Lázaro, e na casa dele, porque os irmãos deles era pior do que ele. E não queria que eles sofressem também, para eles mudassem de rumo. E aí o pai Abraão fala para ele, Moisés está lá com os profetas, se não der jeito, nenhum espírito vai dar jeito, nem Lázaro dá jeito, né? E aí, aqui ele fala aqui agora da parábola dos talentos, que um senhor, né, viajou e deixou 5 talentos com um, 3 com o outro e 1 com o outro. Esse tinha 5, aumentou seus talentos, né? Aquele que tinha 3 aumentou seus 3, aquele que tinha 1 ficou com medo, guardou. O que essa parábola dos talentos, né? Depois o Senhor chega, chega lá para cobrar, né? Onde estavam esses talentos. Aquele dos 5 ele dobrou, aquele de 3 dobrou, aquele ficou com medo de investir, né? Então
Jesus quer mostrar aí, na parábola dos talentos, é que aquele que investe no seu talento, ele sobe, ele progride. Aquele que não investe, tem medo de investir, de subir, né? Vai ficar estacionado, vai ficar ali perdido no tempo, né? Nunca vai progredir nesse contexto de talento. E aí, a utilidade preferencial da fortuna e da riqueza e da miséria. O que acontece aqui? A questão de miséria, porque a gente vive aqui num planeta de prova e expiação, que a partir de 2057 vai passar para um planeta de regeneração. E aí, no planeta de regeneração, essas diferenças, ela não tem tanta, né? Por quê? Essa diferença, ela tá, o exemplo que eu dei agora do Lázaro e do Senhor. Esse Senhor, ele veio, mas utilizou a avareza, porque a riqueza, ela faz com que a pessoa se torne avarento, se torne orgulhoso, egoísta, e aí, na próxima encarnação, vem na pobreza, na miséria. E aí esse ciclo, aquele que não sai, e a pessoa que vive na miséria, ela não pode ser tão egoísta, porque a miséria dela já fala por ela mesma. Como é que ela vai ser egoísta vivendo na miséria? Ela não pode, ela vai ser, porque ela não tem recursos para isso, como o rico tem, né? Para se tornar egoísta. Agora você vai ter miseráveis sendo egoísta, tudo bem, mas é o espírito dele que não evoluiu ainda. Mas são fatores pequenos ainda. Mas o rico, ele vai ser egoísta. Se ele não trabalhar, se ele não praticar a espiritualidade, praticar a caridade, né? Ficar fazendo prece, né? Trabalhar tudo a espiritualidade, ele vai continuar sendo egoísta e continuar tendo problemas como esse senhor que tratava o Lázaro daquela forma, né? Então, essa desigualdade da miséria e da riqueza, ela está no contexto de moral, né? A moral, quanto mais nós utilizarmos a moral de forma errada, né? De ficar fazendo julgamento para os outros, lá avareza, lá egoísmo, utilizar termos obscenos, não são de coisas erradas que nós fazemos, né? Alimentação inadequada, né? Não fazer prece, não ajudar o próximo, vai ter essa desigualdade. Então a questão é moral. E quando ele fala do progresso aqui, que esse rico, lógico que ele vai criar o progresso, mas o progresso está à frente dele. Se a gente analisar aqui, entre o progresso e a civilização humana, essa civilização humana, a maioria desses humanos vive na baixa moral. Eles não conseguem evoluir junto com o progresso, né? Nós temos várias tecnologias, mas aí algumas delas são utilizadas para uns e outros não têm acesso a essa tecnologia por causa da questão moral, né? É nesse contexto que ele quer colocar essa desigualdade, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido, né? Eu ter levado uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.